Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Estamos aqui para mais um episódio do ESGcast. Eu sou Cláudia Kozer, host deste canal, que é patrocinado pela plataforma Nobis. Hoje nós conversaremos sobre social branding e tudo o que isso está relacionado ao ESG, à agenda ESG de um modo geral. No episódio passado, nós conversamos sobre branding e ESG e vimos que não há possibilidade de se consolidar uma marca sem se construir um relacionamento genuíno com os stakeholders, com os públicos consumidores, com a cadeia produtiva, com a sociedade como um todo, governos. Enfim, não é só comunicar sobre a imagem, sobre o que se deseja passar, mas é uma construção contínua e coletiva entre os agentes envolvidos, principalmente quando falamos de ESG na sua plenitude. E olha, eu não gosto de conversar sobre ESG faz de conta, ESG para inglês ver, discursos inflamados sobre o que seja e sobre as vontades de investimentos e tudo mais, e pouca ação. As práticas contam muito mais do que publicidades, comunicações, e toda a pirotecnia da publicidade acerca do que é ser uma organização respeitável sob a perspectiva da agenda ASG ou ESG. E hoje eu quero conversar especialmente sobre o que as empresas fazem e investem nessa área do social branding, da comunicação, comparando com os investimentos em impacto e ESG de uma forma geral. O ano passado, as empresas investiram 526 bilhões de dólares em publicidade e propaganda. Isso estou falando de 2020, entre 2019 e 2020. É um valor considerável, passa de 3 trilhões de reais. E olha que isso dá para fazer muita coisa. Fazer, não comunicar. E o que está acontecendo? Corre que nós tivemos um cenário aí de pandemia que acentuou os níveis de vulnerabilidade socioeconômica, por exemplo. Uma geração de renda, o emprego, a microeconomia, os nanoempreendedores, a sociedade como um todo ficou mais exposta a esses desafios todos. Ocorre que, incrivelmente, as previsões para 2022 é de que esses investimentos em publicidade e propaganda aumentem em quase 10% no mundo. E no Brasil não é diferente, isso aí está aumentando, a previsão é de aumento de 5% de investimentos em publicidade e propaganda. Considere-se aí que 55% desses valores vão para mídias sociais, porque as empresas estão vendo nos influencers, nos anúncios, no meio digital, um mecanismo relativamente interessante para se queimar uma grana razoável com publicidade e comunicação. E por que eu vou utilizar aí um termo, né, que é bem conhecido entre quem conhece a banda Mutantes, né, em que você solta os tigres e os leões no quintal, porque as pessoas da sala de jantar estão mais preocupadas em nascer e morrer. Basicamente, o que falo é: o mundo bate a porta,
os problemas climáticos batem a porta, a vulnerabilidade socioeconômica de boa parte da população bate a porta, as desigualdades sociais estão cada vez mais absurdas e uma quantidade notável de empresas, de empresários, de líderes, de gestores de marketing estão apostando muito mais na comunicação em mídias sociais, nos anúncios, no patrocínio de influenciadores digitais que põem as marcas em risco e deixam de observar as possibilidades existentes quando o assunto é investir nas pessoas. E aí é que eu vou comparar aí alguns números com você, para você ver se isso te convence dessas informações. Então, nós temos para 2022 investimentos na ordem de 745 bilhões de dólares em publicidade e propaganda. E os investimentos no Brasil já passaram de 50 bilhões de reais só em publicidade e propaganda para se comunicar em mídias conhecidas aí, em grandes plataformas que nós já conhecemos todas as maiores e o quanto elas interferem no cotidiano. Então, empresas apostam muito em influencers digitais que, na verdade, estão virando vendedores, né? Vendedores das marcas e dos produtos ou serviços, enfim. Do ponto de vista de comercialização de produtos e serviços, até que o fato de se ter tráfego e de se ter um nível de influência elevado deles acerca do que comprar e o que não comprar faz sentido. Agora, quando o assunto é branding não se faz com influência digital. Social branding se faz com pessoas e pessoas que estão no front dessas realidades. E eu vou dar um exemplo. Você compare aí 50 bilhões de reais investidos em publicidade e propaganda contra 1 bilhão investido no setor de impacto. E as empresas estão dizendo, se arvorando a torto e a direito, como responsáveis, como comprometidas com a agenda ESG e tudo mais. Esses investimentos não aumentaram muito, esses valores não aumentaram muito, considerando, compara aí 50 bi com 1 bilhão. Você tem 50 vezes mais investimentos para se dizer que é uma empresa bacana, comprometida com a agenda ESG e 1 bi apenas para trabalhar com esses públicos e com as transformações. A gente sabe que empresas consomem um recurso razoável com pirotecnias publicitárias para informar o público de que elas estão altamente engajadas com os problemas sociais, econômicos e ambientais dos locais onde elas estão, dos países e do mundo de maneira geral. Ocorre que o capital comunica e é importante que ele esteja direcionado para as transformações que importam no mundo. E aí, então, eu faço um convite, já que a ideia não é só apresentar as inconsistências, mas também provar que existem caminhos altamente viáveis quando o assunto é construir marcas com embaixadores das marcas, mas embaixadores relacionados. Então, vai aí uma proposição para se repensar, que é a do seguinte: se você quer investir
em uma comunicação para as suas marcas, construir uma imagem. Ela não se dá no campo etéreo, no campo de significação, no campo da semântica, ela se dá no campo da prática. Então, quando você investe para resolver um problema socioeconômico ou ambiental local onde sua empresa está instalada, ou para resolver problemas dos públicos com os quais o teu negócio está relacionado direta ou indiretamente, você tem uma possibilidade de desenvolver grandes micro é complicado. Você tem uma possibilidade de desenvolver micro embaixadores das marcas. E esses microembaixadores, eles podem ter até um número relativamente baixo de pessoas nas suas redes, nas suas interações, mas como eles podem ser múltiplos, você tem um nível aí de conhecimento e de reconhecimento da tua marca muito bem localizado e compreendido pelos públicos consumidores, por exemplo. Nós temos alguns cases muito interessantes e eu vou falar de um investimento em impacto em que nós temos em 6 meses um retorno de investimento de impacto na ordem de 600% para os públicos envolvidos. E o que está acontecendo com essa empresa que investiu? Para vocês terem uma ideia, 40 pessoas levaram a marca de maneira positiva, muito bem associada nessa seara do ESG, da sustentabilidade, para mais de 90 mil pessoas em diferentes redes sociais. E isso se deu de maneira espontânea, é prova social, são pessoas que gostam da marca porque foram atingidos positivamente por ela, impactados, transformados. Os públicos relacionados, os públicos consumidores relacionados passam a olhar para essa marca com muito mais cuidado, carinho, com um olhar mais compreensivo sobre os investimentos que são desempenhados. Os públicos passam a perceber que uma empresa que investe nas pessoas, investe recursos para resolver problemas, não para fazer de conta que se importa com eles, tem um impacto assim absurdo e com um custo muito mais baixo, com um investimento muito mais baixo do que o investimento que você teria que fazer para construir uma marca só de maneira a apenas comunicar sem nenhum conteúdo. O que as pessoas procuram, o que a sociedade procura é empresas capazes de agir no mundo de maneira mais efetiva para resolver os problemas que incomodam, que atrapalham o desenvolvimento social, econômico e o cuidado com as dimensões ambientais. É muito mais fácil do que se imagina fazer bonito em impacto social, por exemplo. É muito mais fácil, muito menos oneroso do que ficar queimando fichas em comunicações que têm pouco sentido para os públicos e que, pior de tudo, são vistos, interpretados como greenwashing, como mentiras, inverdades e pura gestão de reputação. Os públicos têm acesso às informações, eles sabem sobre os negócios e, mais do que terem acesso, eles querem saber. Então, quando as empresas conseguem se conectar com os seus públicos pela via das causas e dos investimentos, de fato,
nessas grandes causas dos públicos com os quais se está envolvido, os retornos desses investimentos são absurdamente superiores a esses retornos que as empresas encontram quando apostam única e exclusivamente em campanhas publicitárias bonitinhas que convencem pouco. Né? Convencem pouco porque não tem lastro de transformação na sociedade. É importante que tua empresa comece a pensar em que medida a área de marketing, de comunicação, deve se conectar com a área de investimentos de impacto, não para criar mídia, mas para produzir efeitos visíveis na sociedade. E isso importa, e isso tem tudo a ver com a agenda ESG, e é altamente possível de ser desempenhado. Eu até faço um convite para você, se você se sentiu interessado em saber como fazer impacto, investir em impacto com retornos superiores a 600% para os públicos e com um retorno para a marca superior a quaisquer investimentos que você faça em anúncios, pode me chamar que a gente tem muita conversa e projeto para pôr na linha de operações. Um grande abraço para você e até o próximo episódio do nosso ESGcast.